Agora a gente vai falar um pouquinho sobre citopenia e neutropenia febril. O que a gente precisa saber das citopenias? Basicamente, a gente considerando as três linhagens sanguíneas, temos plaquetas, hemácias e leucócitos. Qualquer uma delas pode sofrer uma queda. Se as três caírem, a gente tem o que a gente considera uma pancitopenia, que ela é bem preocupante. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. As plaquetas, o que a gente se preocupa com elas? As plaquetas elas são responsáveis pela coagulação. Então, abaixo, o intervalo de confiança que a gente usa é quando baixa de 150 mil. Isso daí tem muitos riscos. Eu não vou falar aqui de todos os riscos porque são muitos, mas basicamente o principal risco que a gente tem é de sangramento. E o que a gente vai fazer? O que a gente tem que mais se preocupar aqui é quando a gente começa a ter o risco de sangramento espontâneo. Então, uma das dicas que a gente pode usar é que a partir de 50 mil, a gente já vai começar a fazer a profilaxia em caso que o paciente esteja sangrando. E, principalmente se o sangramento for grave. E quando a gente considera só 5 mil plaquetas, a gente já faz uma profilática. Mas basicamente a gente tem que entender sempre que a gente vai tratar muito o sintoma, não o número. Ah, tá tantos mil. Mais do que importante do que decorar número é saber se o paciente está sangrando, não está sangrando, a gente responde plaqueta. As hemácias a gente vai ter anemias. Anemias é um assunto muito complexo, então a gente vai abordar separadamente. Os leucócitos a gente tem com intervalo de confiança seja menor de 4 mil. Então, a partir desse ponto, a gente já começa a considerar uma linfopenia. Uma leucopenia. A leucopenia ela pode ser por base de linfócitos ou ela pode ser por base de neutrófilos. Quando os linfócitos vão estar diminuídos, a gente tem todos aqueles sintomas do paciente imunossuprimido, que a gente pode até considerar, por exemplo, do HIV, que a gente pega um paciente SIDA, que tem abaixo de 250 neutrófilos ou de linfócitos, ele tem tantos sintomas, abaixo de tantos tem tantos. Então, realmente, a gente vai ver isso aqui muito na aula de SIDA. Agora, a neutropenia, a gente vai ter vários motivos para ela acontecer. A gente tem que saber que abaixo de 1.500 a gente já considera uma pessoa neutropênico e abaixo de 500 essa neutropenia é grave. O que isso significa? Que aí a gente vai ter porta aberta para muitas infecções. Por causa disso, então, como é que vai ser agora o nosso manejo? A gente vai pegar, existe uma síndrome chamada de neutropenia febril. Esta síndrome, ela é caracterizada pelo próprio nome, a gente já consegue ter ideia. A gente vai ter uma neutropenia grave, ou seja, vai estar menor que 500, e a gente vai ter febre, ou um pico, ou dois, dependendo precisa de ou um pico de mais do que 38,5, ou 3 picos de mais de 38. Não se atendo a valores, a gente tem que pensar mais. Tá neutropênico, com febre, a gente já tem que ligar o alerta para a neutropenia febril. E quais são as causas? A gente vai pegar as principais causas que a gente vai pensar são as causas porque ou a gente pensa que está produzindo pouco, ou então porque está se destruindo, ou porque está tendo um acúmulo. Mas bora se focar nessas duas. O que faz a gente produzir pouco? Principalmente algumas drogas, como os quimioterápicos, como por exemplo, a gente tem uma leucemia com infiltração na medula, ou seja, a medula ela vai estar toda infiltrada e ela vai parar de produzir neutrófilo. Isso daí vai acabar diminuindo muito os neutrófilos. Então a gente tem que pensar que isso daqui é um risco. Outro motivo que a produção pode cair é por algumas outras doenças. A própria AIDS pode causar essa diminuição da produção. Agora, a destruição, a gente vai pensar que esses neutrófilos eles podem estar todos sendo destruídos, tanto por anticorpos quanto por muitas outras coisas. Mas a gente tem que pensar, tá com a neutropenia, ou é diminuição da produção, ou é destruição.
E qual vai ser o tratamento para neutropenia febril? Então, a gente tem que lembrar que a gente não pode fazer transfusão de neutrófilos. Por quê? Porque é uma coisa muito perigosa. Então, assim, nas plaquetas a gente podia fazer transfusão, no sangue a gente pode fazer transfusão, mas nos neutrófilos a gente não pode fazer. Senão, por isso a gente não teria pacientes com AIDS. A gente transfundiria e estava tudo bem. O que a gente vai fazer? Esse paciente, ele é um paciente que vai estar imunossuprimido. Então, ele vai ter várias o quê? Ele vai ter várias infecções oportunistas. Então, a gente vai ter que tratar essas infecções oportunistas. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer ATB empírico e a gente vai fazer uma busca ativa. Como é que a gente vai fazer essa busca ativa? A gente vai fazer um raio-x de tórax e a gente vai fazer culturas. Que culturas? Cultura de urina, cultura de sangue, várias culturas. Então, o que a gente vai ter? Como antibiótico empírico, o que a gente vai usar? A gente vai usar principalmente o cefepime. Por quê? Porque o cefepime é uma céfalo de quarta geração. Ele vai cobrir tanto o gram positivo quanto o gram negativo. E ainda vai cobrir um pouco de anaeróbio. Então ele é realmente muito bom. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cefepime. Não melhorou por 4 a 7 dias, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que talvez tenha uma colonização por fungos. Então a gente vai usar um antifúngico, principalmente a anfotericina B, porque ele corre risco, afinal ele é um neutropênico. E a outra preocupação que a gente vai ter também com 7 dias ou com o paciente é em caso de colonização por MRSA. O MRSA, a gente tem que lembrar que ele é o quê? Ele é um estafilococo responsável por infecções graves. E onde é que o estáfilo está? O estáfilo está na pele. Pelo fato dele estar na pele, se o paciente apresentar mucosite, se ele apresentar infecção de catéter, se ele apresentar muita coisa assim, ou mesmo se ele for um paciente que tiver uma evolução muito grave, se ele for um paciente com choque refratário, se ele for um paciente que tenha apresentando uma evolução rápida, a gente vai acrescentar o quê? A gente vai acrescentar a vancomicina, que ela é o melhor remédio. Então, basicamente, a gente tem que pensar que o ATB empírico ele vai ter muito a ver com a colonização daquele hospital. Mas, como livros, a gente tem o uso do cefepime, de antifúngicos, caso não resolva a febre, e de vancomicina em caso de colonização por gram-positivos, se aparecer na cultura, ou no caso de infecção de pele ou paciente grave. Por fim, é só uma observação que não tem necessidade da gente fazer. É muito comum em paciente que faz quimioterapia, mas a gente não vai fazer ATB prévio, tá proscrito. Então, a gente tem que pensar que isso aqui não deve ser feito, porque não tem alteração nenhuma na morbidade, na mortalidade. E a vancomicina, a gente tem que pensar no quê? Se isso aqui a gente fez profilático, mas se as culturas saíram e não apareceu nada de gram positivo, a gente vai retirar a vancomicina. Basicamente é isso.